Contratação bombástica de Pará ao Brasil. BAP abriu o jogo e falou tudo. Flamengo define prioridades para a próxima janela. Desesperada, Leila Pereira ameaça processar BAP. E Pedrinho nega envolvimento de Leila na compra da SAF do Vasco e rebate o presidente do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente segue por aqui, uma excelente segunda para você, uma semana maravilhosa de muita saúde, muita paz e muito sucesso. Semana de Copa do Mundo, né? Hoje, por exemplo, tem 4 jogos, a gente vai trazer aqui a agenda da Copa, mas antes, falar do equatoriano Gonzalo Plata, atacante do Mengão. O Equador que foi superado ontem, rapaz. A Costa do Marfim fez um gol no finalzinho do jogo, 1-0 pelo lado do Equador. O Plata teve bastante destaque, né? Foi um dos melhores jogadores no campo, estava bem à vontade. O Equador até criou mais chances do que a Costa do Marfim, pressionou, né? Deu mais chutes, mas futebol é isso, né? No último lance, praticamente, a Costa do Marfim fez lá o gol da vitória, rapaz, no finalzinho do jogo. E aí agora o Equador se prepara para enfrentar o Curaçao, né? Curaçao que tomou de 7 da Alemanha ontem, no próximo sábado, em busca da recuperação na competição. Eu vou deixar aqui tudo sobre a Copa do Mundo. Aliás, tem um link aqui no comentário fixado do Flashscore, que é o melhor em dados, estatísticas, informações, tabela, classificação, inclusive os 4 jogos que tem hoje, Espanha e Cabo Verde, daqui a pouco, 13 horas, 1 da tarde, horário de Brasília. Bélgica e Egito se enfrentam às 4 da tarde, Arábia Saudita e Uruguai, de olho no Uruguai, ainda não temos a Arrascaeta, mas teremos De La Cruz, Varela e Matias Vinha. Às 19 horas tem Arábia Saudita e Uruguai. E às 22 horas, o último jogo desta segunda, Irã enfrentando Nova Zelândia. Flashscore tem uma página dedicada às melhores promoções e vantagens das casas de aposta. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Bom, vamos falar de Mengão, porque o Flamengo estabeleceu aí as prioridades na janela de transferências e tem aí como principais alvos um meio-campo, um centroavante, além de observar opções para a lateral esquerda. O clube, inclusive, consultou a situação de Thiago Almada e o BAP ontem falou sobre a busca do departamento de futebol e lembrou uma negociação recente. Essa entrevista foi para o Charla Podcast, mais de 1 hora. Beto Júnior e Cantarelli conversando com o BAP lá nos Estados Unidos. Ontem, inclusive, a gente abordou alguns assuntos, mas é muito assunto numa live desse tempo, né, de mais de 1 hora. E agora, o BAP, ele lembrou a negociação de um jogador que poderia, sim, parar o Brasil, caso o Flamengo conseguisse contratar esse jogador. Vamos ouvir aqui o que disse o BAP. Não tem um único dia do Flamengo que a gente não discuta, avalie posições, sucessão, o que vai acontecer em 6 meses, 1 ano. Uma análise por posições. Estamos sempre olhando pelo elenco que temos, chegamos em um nível que não queremos um reforço, queremos o reforço. Ele tem que estar disponível. O clube tem que querer negociar, ele tem que querer jogar aqui, tem que casar o seu momento com a janela e a intenção dele. Tem uma série de variáveis. Agora, essa próxima fala do BAP aqui chamou a atenção de todos. Inclusive começaram a colocar um monte de nome de jogadores. Qual será o atleta que o BAP estava falando nessa entrevista ontem ao Charla Podcast? O BAP disse aqui, tem um jogador de destaque que surge como oportunidade. Houve um super jogador de altíssimo nível, craque da bola, há 30, 40 dias. Me disseram que ele considerava sair da Europa e jogar na América do Sul. E se fosse, só teriam 2 clubes que ele jogaria. Entre eles o Flamengo. Ficamos animados, ansiosos. Uma semana de avaliação
pensamos em um projeto de marketing grandioso, aí aparece um amigo de turbante, bota um caminhão de dinheiro na frente dele e o cara passa a estação de trem da América do Sul e vai embora. Aí muita gente colocando nos comentários, será que ele estava falando do Lewandowski? Qual o jogador que ele estava falando? Olha, uma contratação, um jogador de altíssimo nível. Teria que fazer um projeto de marketing grandioso. Certamente teria um dos maiores aeroflies para receber um jogador aqui no Rio de Janeiro. E não pararia só o Rio, mas também o Brasil. Qual será esse jogador que o BAP estava falando aí? Um jogador de destaque que surge uma oportunidade. Houve um super jogador de altíssimo nível, craque da bola. Há 30, 40 dias disseram que ele considerava sair da Europa e jogar na América do Sul. Olha, ele topava sair da Europa. Então é um jogador que está na Europa e topava vir para o futebol sul-americano. Só teriam 2 clubes que ele jogaria no Brasil. Um deles é o Flamengo. Ficamos animados. Uma semana de avaliação, pensamos em um projeto de marketing, aí aparece um amigo de turbante, né, um sheik, né, bota um caminhão de dinheiro na frente dele, o cara passa a estação de trem da América do Sul e vai embora. Deixa aí nos comentários qual o jogador que o BAP está falando, hein? Rapaz, quase que o Flamengo conseguiu fazer uma contratação de impacto. Já pensou, já imaginou? Seria um dos grandes jogadores aí da Europa. Que loucura. Olha, o BAP falou também sobre a tentativa do Flamengo de contratar John Arias, antes do jogador fechar com o Palmeiras. O Flamengo fez uma proposta de 22 milhões de euros, 136 milhões de reais, mas o atacante recusou jogar no rival do Fluminense. Palavras do BAP. O John Arias não veio para o Flamengo por decisão familiar do atleta. O Flamengo tentou demais. Não sei o que o Palmeiras tem vontade ou deseja, mas se gostamos do Luiz Henrique e do Danilo, quando olhamos para o elenco do Palmeiras, por que eles não variam a mesma coisa que nós, não veriam a mesma coisa que nós? Encaixariam bem no Cruzeiro, no São Paulo, no Fluminense, em qualquer time da América do Sul, não basta querer. Tá aí o BAP falando, né, do esforço que o Flamengo fez para tentar contratar o John Arias, mas o jogador não quis, a família não quis, por ser um rival aí do Fluminense. A gente já falou sobre esse lance aí do John Arias, né, que na minha opinião ele ficou muito mal com a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense ficou revoltada dele voltar ao Brasil e não dar prioridade ao Fluminense e fechar com o Palmeiras. Gente, por falar em Palmeiras, BAP, vamos falar aqui da Leila, que ontem ela sentiu o golpe, cara. O BAP falou lá que vai entrar com um processo em cima do Marcos Lamáquia, que é enteado da Leila, caso ele compre a SAF do Vasco. E, rapaz, isso aí repercutiu tanto ontem, essa entrevista do BAP no Charla, que a Leila falou lá de São Paulo, o Pedrinho falou aqui do Rio, e foi um negócio de maluco, né? Tudo porque o BAP falou que vai entrar na justiça porque quer que a lei seja cumprida. E é lei, você não pode ter parente, né, com a ligação de outro clube no Brasil. E a Leila Pereira ameaçou processar Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, após o dirigente dizer que irá à justiça caso o enteado da presidente do Palmeiras conclua a compra da SAF do Vasco. A dirigente alega não ter relação com o processo e atacou o que considera ser um hiperfoco do rival. Leila disse: já cansei de dizer que sou o presidente do Palmeiras. O meu mandato vai até dezembro de 27 e eu não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer, ele vai ter que esperar até dezembro de 2027. Só para deixar bem claro, o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação. Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, marido de Leila, está em negociações para a compra de 90% da SAF do Vasco. O BAP acredita que a relação familiar faz com que o negócio seja ilegal. Durante a entrevista no Charla, ele sugeriu 2 opções: que Leila saia do comando do Palmeiras para que a negociação seja concluída, ou que Lamáquia aguarde o fim do mandato de sua madrasta para assumir o Vasco.
Para começo de conversa, quem é o BAP para dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer? É muita pretensão este indivíduo querer cuidar da minha vida. Aliás, não só da minha, mas também da minha administração do Palmeiras. Ele é presidente do Flamengo e deveria falar apenas sobre o clube dele. Será que tudo isso é medo de mim? É medo do Palmeiras? Não é possível uma coisa dessa. Desbravejou aí a Leila Pereira. Em entrevista ao Pode Ir, podcast de André Sadi, Leila disse que não tem relações comerciais com Marcos Lamaque e por isso a compra do Vasco é algo totalmente independente. Ela defendeu a entrada do enteado no futebol brasileiro. Leila respondeu a outra declaração do BAP, em que ele contou estranhar a escalação de árbitros para jogos do Flamengo e também para jogos do Palmeiras. Embora tenha dito que não pode confirmar existir um favorecimento ao rival, o dirigente falou que a tolerância dos árbitros com o Flamengo é infinitamente menor do que do Palmeiras. E aí a Leila disse, só para refrescar a memória dele, quem foi favorecido pela arbitragem em uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo? Foi o Flamengo. O árbitro e o VAR cometeram um erro grave ao não expulsar o Pulgar pela entrada violentíssima que ele deu no Bruno Fux. Todos sabem disso, não adianta brigar com a imagem. Essa é a primeira vez que eu falo sobre o lance do Pulgar, porque eu entendo que o erro de arbitragem não pode servir de desculpa para uma derrota. Mas já o presidente do Flamengo insiste em fake news e chororô, e eu sou obrigado a me manifestar, a defender o meu clube. Aliás, o BAP não foi só na final da Libertadores, em que ocorreram erros a favor do Flamengo e contra o Palmeiras. Ou você não lembra do pênalti claríssimo no Gustavo Gomes que o juiz não marcou? Ou daquele arrasca-pênalti no último Brasileirão? Faça-me favor, tenha mais respeito pelas pessoas. Bom, vamos lá. Fala dessa declaração aqui da Leila Pereira. Deixa eu amolar aqui. Olha, Leila, vou dizer uma coisa para você. O BAP ontem, no Chala, em momento algum, citou seu nome, citou o nome do Palmeiras. Ele só falou que o seu enteado não pode comprar o Vasco, porra! Aonde que tá no papel que ele citou você, que ele citou o Palmeiras, Leila? Olha, Leila, tá pegando mal esse negócio que você tá fazendo, Leila. Você não consegue tirar o Flamengo e o BAP da boca. Que loucura! Você quer dirigir o Flamengo, Leila? É o seu sonho, né? Ah, é o seu sonho. Porque alguns anos atrás você falou que o Flamengo é o maior, que o Flamengo é que dá engajamento. Só pode ser isso, Leila. Que loucura! E outra, a Leila falar que não tem nenhuma relação comercial com o Marcos Lamaque, que é o enteado dela, é o filho do marido dela. Não tem nenhuma relação comercial. Não importa, é enteado, é família. Pra lei é família. Não pode assumir outro clube. Porra! Que loucura! E a Leila veio querer falar de arbitragem da final da Libertadores. Leila, você tem que reclamar com a Conmebol, tá? A arbitragem da Libertadores é Conmebol, não é CBF. E outra, o gol do Danilo de cabeça deve estar doendo ainda, né? Dona Leila! Ô, Dona Leila! O primeiro tetra do Brasil da Libertadores foi o Flamengo em cima de vocês, com o gol de cabeça do Danilo, que será inesquecível, não só para mim, como também para você. Porque esse gol aí vai doer a vida inteira. Eu estive em Lima e pude ver na minha frente o gol de cabeça do Danilo. Esse será inesquecível para nós, Leila. Agora, pode processar o BAP. Eu acho que você não vai arrumar nada, rigorosamente nada. Porque ele ontem só disse que vai fazer com que a lei seja cumprida. Se o Marcos Lamaque, seu enteado, filho do seu marido, comprar o Vasco. Não pode, Leila. Tá na lei. Se a lei diz que enteado é parente e não pode ter dois clubes, não pode, Leila. Agora, sabe o que o BAP conseguiu ontem? Ele conseguiu isso, que você falasse dele, falasse do Flamengo, gritasse aos quatro cantos que ia processar ele, e o Pedrinho tomou suas dores, Leila. Ah, tá tão bonitinho essa troca de interesses. Olha, o Pedrinho, presidente do Vasco, ele defendeu a Leila, negou que ela esteja envolvida nessa negociação, respondeu a declaração do BAP, o Pedrinho que encheu a cara de botox, tá feio, hein, Pedrinho? Disse isso aqui, ó, não sei se essa fixação do BAP em dar pitaco na vida alheia é alguma questão pessoal mal resolvida.
deixar claro aqui que a presidente Leila não tem envolvimento nas negociações com o futuro investidor. Mas ninguém está falando que a Leila tem envolvimento. O que está todo mundo falando, Pedrinho, é que quem está comprando a SAF do Vasco é o enteado da Leila. É isso que a gente está falando. São duas pessoas diferentes, mas são pessoas do mesmo ciclo, tá? E aí ele diz, será que espernear tanto é cortina de fumaça para encobrir movimentações nas sombras dos bastidores? Se for, aviso que não vai funcionar. O resgate da credibilidade da CBF, que eu acredito vem acontecendo, não será interrompido por pressão de quem está amedrontado. O certo não deixará de ser feito. O que eu não entendi muito bem, não. O Pedrinho começou a defender a Leila, aí falou de CBF, coisas de bastidores. Se estiver falando da Libra, tá perdendo, Pedrinho, porque os clubes já estão alinhados com a Libra e com o Flamengo. Em vez de falar que não sabe e inventar conflitos onde não existem, o BAP deveria concentrar essa energia enfrentando seus próprios, como mesmo o patrocinador do campeonato ou a questão da licitação do Maracanã. Será que esses casos não são de justiça? O Vasco não conduz nada fora da lei. Qualquer operação será submetida com transparência aos órgãos competentes e qualquer questionamento será discutido nas vias próprias sem espetáculo, como deve ser. Meu compromisso é com a legalidade dessa operação. O novo investidor será anunciado em breve aos poderes do clube, aos conselheiros, aos sócios e aos torcedores, que são a quem negociação interessa. Ninguém pediu a opinião do BAP. Olha, rapaz, o Pedrinho, ele acusou o golpe também, cara. Ele ficou desesperado, né? E começou a falar, e começou a mandar letra pro BAP e tudo mais. Que loucura! Ô BAP, você é um mestre. Você conseguiu aí atingir a Leila e o Pedrinho numa vez só. Só com a frase aí da compra da SAF do Vasco. O Pedrinho defendendo a Leila, porque ele tem alguns interesses, né, na compra dessa SAF do Vasco. Deve ter alguns interesses aí. E quem está negociando a compra da SAF do Vasco é nada mais, nada menos que o enteado da Leila Pereira, o Marcos Lamáquia, que é filho do marido dela. Então tá aí o BAP, né, de olho na lei. A lei tem que ser cumprida e parente não pode ser envolvido nesse tipo de negociação, dessas outras questões. Então, gente, se você chegou até aqui, peço aqui embaixo, vou deixar o link no comentário fixado para você buscar o seu produto aí no shopping do Rafla. Aliás, uma mega promoção está por vir aí em várias lojas de e-commerce do país e é bom sempre você ficar ligado. Aliás, aqui tem um link que você vai direto para o nosso canal gratuito com promoções exclusivas, né, descontos nas maiores lojas de e-commerce do país. Duas coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal. Grande abraço, saudações, eu volto ainda hoje com muitas novidades e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!